Você sabia que existe um país onde o calendário tem 13 meses, onde as pessoas comem carne crua no café da manhã e onde se acredita que a Arca da Aliança está escondida? Parece ficção, não é? Mas estou falando de um lugar real, repleto de mistérios ancestrais e tradições que desafiam tudo o que conhecemos. Aqui, homens saltam sobre bois para provar que são dignos de casar. Mulheres colocam pratos de barro nos lábios como símbolo de beleza. E monges vivem isolados em penhascos, acreditando estar mais perto de Deus. Bem-vindo à Etiópia, a terra que desafia o tempo, a lógica e até a história. Um lugar onde o passado ainda dita as regras e onde tradições bizarras se misturam com uma fé inabalável. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nas tradições mais incríveis, nas paisagens mais surreais e nos segredos mais fascinantes da Etiópia, uma das nações mais antigas e impressionantes do planeta. Berço da humanidade, único país africano que nunca foi colonizado e lar de igrejas escavadas na rocha que parecem ter saído de um conto de fadas. Então, prepare-se para conhecer os 10 fatos mais surpreendentes sobre esse país extraordinário. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Etiópia está localizada no coração do chifre da África. Faz fronteira com Eritreia ao norte, Djibouti e Somália a leste, Quênia ao sul e Sudão do Sul a oeste. Com uma área de um pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Etiópia é quase o dobro da França e possui uma das geografias mais dramáticas do continente. Seu território é dominado pelo Planalto Etíope, conhecido como o Teto da África, com altitudes que ultrapassam os 4.000 metros, onde o ar é rarefeito e o frio contrasta com o calor escaldante do deserto de Danakil, um dos lugares mais inóspitos e infernais do planeta, onde as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius e o solo libera gases venenosos em meio a lagos de enxofre e poças de lava borbulhante. É também um dos países sem saída para o mar, mas isso não diminui sua imponência. A Etiópia é cortada por rios poderosos, como o Nilo Azul, que nasce nas montanhas de Tana e segue até se unir ao Nilo Branco, no Sudão, formando o rio mais famoso da Terra. O país também abriga mais de uma dezena de lagos vulcânicos, vastas savanas, vales profundos e cachoeiras impressionantes, como as cachoeiras do Nilo Azul, conhecidas localmente como Tizi Sat, a água que fuma, por causa da névoa intensa que cobre o vale. E é exatamente essa geografia brutal e contrastante que moldou a alma etíope, um povo acostumado a viver entre o fogo e o gelo, entre a seca e a abundância, entre o céu e o abismo. Número 2. População. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, abrigando mais de 120 milhões de habitantes, ficando atrás apenas da Nigéria. Essa imensa população é composta por uma extraordinária diversidade étnica e cultural, com mais de 80 grupos étnicos diferentes convivendo no mesmo território. É um verdadeiro mosaico humano, onde cada povo tem sua própria língua, religião, trajes, tradições e até formas únicas de se relacionar com o tempo e com o divino. O grupo mais numeroso é o Oromo, seguido pelos Amhara, Tigray e Somali, povos que vivem lado a lado, mas mantêm identidades culturais fortemente preservadas. A língua oficial é o amárico, escrita com um alfabeto próprio chamado Fidel, um dos sistemas de escrita mais antigos ainda em uso no mundo. Mas a diversidade linguística é tamanha que o país possui mais de 80 idiomas e 200 dialetos, o que torna a comunicação entre regiões uma experiência cultural por si só. A Etiópia orgulha-se de ser um dos poucos países africanos que jamais foram colonizados, preservando uma cultura profundamente autêntica e livre de influências estrangeiras. Isso explica por que tradições milenares ainda resistem com tanta força, desde os rituais de casamento e iniciação até as cerimônias religiosas e as danças tribais que atravessam gerações. O povo etíope é conhecido por sua hospitalidade calorosa e sua espiritualidade intensa. A fé está presente em todos os aspectos da vida. Cruzes de prata são usadas como amuletos de proteção, orações ecoam ao amanhecer, e até o café, considerado uma bebida sagrada, é preparado em rituais que simbolizam união, pureza e respeito entre as pessoas.
Número 3. Tribos e tradições. No sul da Etiópia, nas margens do rio Omo, vive alguns dos povos mais fascinantes e culturalmente ricas da África. Duas chamam a atenção do mundo inteiro: os Mursi e os Hamar. Entre os Mursi, a beleza é medida pela dor. Nessa tribo, as mulheres passam por um dos rituais mais radicais do planeta: o rito dos pratos labiais. Tudo começa aos 15 anos, quando os lábios inferiores são perfurados, e aos poucos, discos de barro cada vez maiores são inseridos, até alcançar tamanhos que desafiam a imaginação. Esses pratos, chamados de débia tugwen, podem chegar a 15 ou até 20 centímetros de diâmetro, exigindo uma adaptação física extrema. Alguns são decorados com desenhos simbólicos, outros trazem inscrições que identificam o clã da mulher. Em casamentos, o tamanho do prato chega a influenciar o valor do dote, simbolizando não apenas beleza, mas também respeito, honra e prestígio familiar. Mas o significado vai muito além da aparência. Os Mursi acreditam que o prato é uma ponte entre o corpo e o espírito, uma forma de conexão com os ancestrais. Apesar de parecer chocante para o mundo ocidental, entre os Mursi esse costume representa orgulho e identidade, um sinal de resistência diante da modernidade que tenta apagar suas tradições. Já entre o povo Hamar, a prova de coragem é reservada aos homens. Para serem reconhecidos como adultos e aptos ao casamento, eles precisam enfrentar o rito do salto sobre bois, conhecido como o culibula. Durante a cerimônia, dezenas de bois são alinhados lado a lado, e os jovens, nus e cobertos de cinzas, devem correr e saltar sobre o dorso dos animais, atravessando toda a fileira 4 vezes sem cair. Se conseguir, é celebrado com cantos, danças e bênçãos, mas se falhar, será motivo de vergonha e zombaria, e terá que esperar anos para tentar novamente. O mais curioso é que, antes do ritual, as mulheres da tribo, mães, irmãs e amigas do jovem se reúnem e, em um ato de amor e devoção, se oferecem voluntariamente para serem açoitadas com varas de galho em um ato de solidariedade. Quando o ritual termina e o jovem completa o salto, o vilarejo inteiro explode em celebração. Homens tocam tambores, mulheres dançam, e o novo guerreiro é reconhecido como adulto. A partir desse momento, ele pode casar, ter gado e participar das decisões da tribo. Esses povos vivem praticamente isoladas do mundo moderno. Não há eletricidade, estradas ou tecnologia. Apenas poeira, corpos pintados e tradições que resistem ao tempo e desafia qualquer lógica. Para eles, o que o resto do mundo chama de estranho é simplesmente a forma mais pura de ser humano. Número 4. Calendário. Aqui vai algo que vai bagunçar completamente sua noção de tempo. Enquanto você está vendo isso em 2025, a Etiópia ainda está em 2017. Isso mesmo. O país segue o seu próprio calendário, completamente diferente do calendário gregoriano usado pela maior parte do mundo. Para você ter uma ideia, o calendário etíope possui 13 meses, 12 com 30 dias cada e um 13º com apenas 5 ou 6 dias, dependendo se o ano é bissexto. Essa diferença de aproximadamente 8 anos em relação ao calendário ocidental existe por causa de cálculos distintos sobre a data do nascimento de Cristo. Mas as diferenças não param por aí. O dia na Etiópia também funciona de forma diferente. Enquanto no resto do mundo contamos as horas a partir da meia-noite, os etíopes começam a contar o dia a partir do nascer do sol, por volta das 6 horas da manhã. Isso significa que 7 horas da manhã no horário ocidental é 1 hora da manhã no horário etíope, e meio-dia para nós é 6 horas da manhã para eles. Bem confuso, não é? Número 5. História e origens. Poucos lugares na Terra têm uma história tão antiga quanto a Etiópia. Muito antes de qualquer império surgir, muito antes das pirâmides do Egito ou dos templos da Mesopotâmia, já existiam seres humanos caminhando pelo solo etíope. Foi aqui no ano de 1974, no Vale do Rift, que a Terra revelou um de seus maiores segredos. Uma equipe de arqueólogos encontrou o esqueleto de uma mulher que viveu há mais de 3,2 milhões de anos. Ela foi chamada de Lucy, mas os etíopes a conhecem como Dinkinesh, que significa "você é maravilhosa". Com apenas 1 metro de altura, ela andava ereta, mas ainda possuía traços primitivos, como braços longos e um crânio pequeno. Essa descoberta mudou para sempre a história da ciência.
Provou que os primeiros passos da humanidade foram dados na Etiópia, e não na Ásia ou na Europa, como muitos acreditavam. Mas a importância histórica da Etiópia não para no passado pré-histórico. Este país foi o berço de impérios poderosos, como o lendário Império de Aksum, que floresceu entre os séculos I e VII e se tornou uma das civilizações mais ricas e influentes da antiguidade. Aksum era tão avançado que chegou a cunhar sua própria moeda, construir obeliscos de pedra de mais de 20 metros de altura e manter relações comerciais com o Egito, a Índia e o Império Romano. Foi também durante esse período que o cristianismo chegou à Etiópia, tornando-a uma das primeiras nações cristãs do mundo, séculos antes da Europa adotar oficialmente a fé. Além disso, a Etiópia aparece em diversos textos bíblicos e lendas antigas. Muitos acreditam que o reino de Sabá, governado pela rainha que visitou o rei Salomão em Jerusalém, ficava aqui, e que o filho nascido dessa união teria sido o primeiro imperador etíope, dando origem a uma linhagem real que afirmava descender diretamente de Salomão e da rainha de Sabá. Com uma história que atravessa eras geológicas, bíblicas e imperiais, a Etiópia é mais do que um país. É um elo vivo entre o passado e o presente da humanidade. Número 6. Religião. Na Etiópia, a fé não é apenas um aspecto da vida. É a própria essência da existência. Cerca de 60% da população segue o cristianismo ortodoxo etíope, uma das formas mais antigas do cristianismo no mundo, fundada ainda no século IV. Mas o que a torna especial é o modo como ela se manteve intacta por mais de 1.600 anos, preservando rituais e tradições que desapareceram em outras partes do planeta. Os fiéis jejuam até 250 dias por ano, oram de madrugada e participam de procissões que parecem ter saído diretamente das páginas da Bíblia. E falando em Bíblia, a Etiópia carrega um dos maiores mistérios da fé, a lendária Arca da Aliança, o cofre sagrado que, segundo a tradição, guarda as tábuas com os 10 mandamentos. Acredita-se que ela tenha sido levada para a Etiópia pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá e que, até hoje, esteja guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. O mais intrigante é que ninguém tem permissão para vê-la, e ninguém sabe, de fato, se ela realmente está lá. Mesmo assim, todos os anos, milhares de etíopes fazem peregrinações até o local, convencidos de que aquele pequeno templo abriga o objeto mais sagrado da humanidade. Além do cristianismo, há também uma forte presença de muçulmanos, especialmente no leste, e de crenças animistas em regiões rurais, onde os espíritos da natureza e dos ancestrais são venerados com oferendas, danças e tambores. Essa mistura única de religiões faz da Etiópia um dos lugares mais espiritualmente complexos e fascinantes do planeta. Um país onde fé e mistério caminham lado a lado. Número 7. Pontos turísticos. A Etiópia é um país que parece ter sido desenhado para surpreender viajantes. Cada região guarda um cenário completamente diferente. Montanhas geladas, desertos coloridos, igrejas esculpidas na pedra e lagos que refletem o céu como espelhos. É o tipo de destino que desafia a imaginação, onde cada canto parece ter uma história sagrada, um mistério escondido ou uma paisagem que parece não pertencer à terra. O ponto turístico mais impressionante do país é, sem dúvida, Lalibela, considerada a Jerusalém da África. No alto das montanhas do norte, ergue-se um complexo de 11 igrejas monolíticas, todas esculpidas diretamente em blocos de rocha vulcânica, há mais de 800 anos. Entre elas, a mais famosa é a Igreja de São Jorge, em forma de cruz, com 12 metros de profundidade. Vista do alto, parece um monumento sobrenatural, cravado na terra como um portal para outro mundo. Outro destino imperdível é a cidade de Aksum, o coração histórico e espiritual da Etiópia. Foi capital de um dos impérios mais poderosos da antiguidade e é considerada o berço do cristianismo africano. Ali estão os obeliscos de pedra de até 25 metros de altura, tumbas reais e, segundo a tradição, a capela de Santa Maria de Sião, onde estaria guardada a lendária Arca da Aliança. Já o Parque Nacional de Awash, no Grande Vale do Rift, é um refúgio de vida selvagem onde é possível avistar gazelas, babuínos, antílopes, avestruzes e até leões. O parque é famoso pelas espetaculares cataratas de Awash,
onde o rio despenca em um desfiladeiro profundo, criando uma nuvem permanente de névoa. As fontes termais naturais espalhadas pelo parque oferecem um relaxamento surreal após dias de exploração. E não poderia faltar Harar, no leste do país, uma cidade murada considerada a quarta cidade mais sagrada do Islã. Com suas 82 mesquitas e mais de 100 santuários espalhados por ruelas estreitas e labirínticas, Harar é um lugar sagrado, misterioso e repleto de história, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Número 8. Festivais. Na Etiópia, cada celebração é uma explosão de fé, cor e simbolismo. Os festivais religiosos são tão grandiosos que parecem transportar o país inteiro para outra era. Uma era em que o sagrado e o cotidiano se misturam de forma inseparável. O mais famoso desses festivais é o Tinkat, a celebração do batismo de Cristo no Rio Jordão. Durante 3 dias, as ruas se transformam em rios de gente vestida de branco, entoando cânticos e dançando ao som de tambores e sinos. Réplicas da Arca da Aliança, chamadas tabos, são carregadas em procissões, cobertas por tecidos dourados e acompanhadas por multidões. Na manhã seguinte, os fiéis mergulham nas águas dos lagos e rios para renovar o batismo e purificar a alma, acreditando que naquele instante o Espírito Santo está presente. Outro evento marcante é o Meskel, que celebra a descoberta da verdadeira cruz onde Jesus teria sido crucificado. As comemorações começam ao entardecer, quando enormes fogueiras são acesas em praças e montanhas. À medida que o fogo consome as chamas, o povo canta, dança e reza, acreditando que o ponto onde a fumaça sobe indica o caminho da cruz sagrada. Essa festa, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, é uma das tradições mais antigas do cristianismo ainda em prática. E não podemos esquecer o Gena, o Natal etíope, celebrado no dia 7 de janeiro, quase 2 semanas depois do Natal ocidental. Nessa data, os fiéis lotam as igrejas durante a madrugada, vestidos de branco, e saem ao amanhecer para jogar Gena, um jogo tradicional parecido com o hóquei, praticado há séculos como símbolo de fraternidade e alegria. Na Etiópia, cada festival é uma ponte entre o céu e a terra. Número 9. Danças tradicionais. Na Etiópia, a dança não é apenas um ato artístico, é uma linguagem ancestral, uma forma de contar histórias e expressar a alma de um povo. A dança mais conhecida é a esquista, também conhecida como dança dos ombros. É uma dança de pura energia, marcada por movimentos intensos dos ombros, pescoço e peito, que parecem vibrar em sincronia com os tambores. Homens e mulheres sacodem os ombros em ritmos frenéticos, para frente e para trás, para cima e para baixo, um gesto que simboliza alegria, resistência e vitalidade. A dança é frequentemente acompanhada por música tradicional etíope, com instrumentos como o masenko, um instrumento de corda de uma única nota, o quebero, um grande tambor de 2 faces, e o krar, um instrumento semelhante a uma lira. Outra dança tradicional importante é o gurage, originária do povo que vive no sul da Etiópia. Essa dança envolve batidas de pés no chão e movimentos circulares, geralmente realizados em grupo. Os dançarinos vestem trajes coloridos e muitas vezes seguram bastões decorativos, que batem ritmicamente ao som da música, enquanto entoam canções tradicionais que celebram a vida e a união da comunidade. Além dessas danças, existem outras igualmente marcantes, como a Chagoyi, da região de Oromo, e a Tigrinha, típica do norte do país. Cada uma delas expressa sentimentos profundos, contando histórias de amor, vitória, colheita e até de guerra. Por meio dessas danças, o povo etíope celebra e preserva sua própria identidade cultural, mantendo vivas tradições que atravessam gerações. Número 10. Culinária. Na Etiópia, comer é muito mais do que se alimentar. É um ato de comunhão, fé e tradição. Cada refeição é um ritual, e o alimento é servido com um respeito quase sagrado. O prato mais famoso do país é o injera, um grande pão esponjoso feito de teff, um grão nativo que só cresce nas altitudes etíopes. Os etíopes a utilizam para pegar porções de ensopados, legumes e carnes, sempre com a mão direita, nunca com talheres. Comer juntos da mesma injera simboliza união, respeito e amizade. Recusar-se a compartilhar é considerado ofensa. Mas há algo ainda mais curioso.
e até chocante para muitos visitantes. Na Etiópia, comer carne crua no café da manhã é algo comum. O prato mais emblemático é o kitfo, feito com carne bovina moída, levemente temperada com manteiga e pimenta. Para os etíopes, o kitfo é símbolo de pureza e força, e acredita-se que comer carne fresca revigora o corpo e a alma. Outro prato tradicional é o doro wat, um ensopado espesso de frango cozido com cebola, alho e berbere. Uma mistura de especiarias tão ardida que pode fazer até os mais fortes suarem. É o prato mais importante das celebrações religiosas e costuma ser servido com ovos cozidos, simbolizando renascimento e bênção. E falando em tradição, o café etíope merece um capítulo à parte. Afinal, foi na Etiópia que o café nasceu. Segundo a lenda, um pastor chamado Caldi percebeu que suas cabras ficavam agitadas depois de comer os grãos de uma planta avermelhada, e assim descobriu o poder da bebida. Até hoje, preparar café na Etiópia é um ritual sagrado. 3 rodadas da bebida são servidas, simbolizando amizade, bênção e paz, um gesto que vai muito além de apenas saborear o café. Na Etiópia, cada refeição é uma celebração da vida, uma mistura de fogo, fé e sabor. Em resumo, a Etiópia, com sua história milenar, tradições únicas e paisagens que parecem de outro planeta, é um dos países mais impressionantes e enigmáticos do mundo. Estes são apenas alguns dos fatos mais surpreendentes sobre este país extraordinário, um lugar que desafia a lógica, preserva o passado e emociona quem tem o privilégio de conhecê-lo. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.